Vamos falar um pouquinho sobre a fé e a solidão. Vocês já pararam para perceber, mas grande parte dos quadros que você vê aí dos pintores, sempre eles mostram ou uma ilha deserta, ou uma pessoa que está sozinha, né? Ou então, não sei se vocês já pararam para assistir filmes que mostram aquelas pessoas que estão perdidas, náufragos, não sei quem já assistiu Náufrago aqui, acho que todo mundo, né? O clássico, né? Ali o rapaz estava perdido, jogado, sozinho numa ilha, né? E ele chegou num certo ponto de loucura e de depressão, que ele chegou, a bola virou o melhor amigo do cara, né? Quer dizer, ele estava ali sozinho, e em certo momento ele não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, tamanho era o problema que ele se encontrava, e ele começou a achar formas de aliviar aquela solidão a ponto dele conversar com uma bola, ter um amigo imaginário, sei lá, né? E é interessante conversando, quando você conversa ou vê, grande parte dos psicólogos, né? Eles falam que muitas vezes nas nossas vidas, né, a gente se encontra da mesma maneira que os pintores desses quadros se encontram, ou que um personagem no filme desse, ele se encontra, né, preso numa bolha, né, sozinho, nos sentindo abandonados, largados, sem nenhuma pessoa que a gente possa recorrer, sem nenhuma pessoa que a gente possa, inclusive, depender ou pedir ajuda, né? E é isso que a gente chama de solidão. Segundo o dicionário, eu fui buscar no dicionário, né? O que significa solidão? Como que o dicionário descreve a palavra solidão? E ela descreve da seguinte maneira: solidão é o estado ou condição de uma pessoa que se sente ou está só. Isolamento, ou sensação ou condição de uma pessoa que vive isolada do seu grupo. Não necessariamente a solidão é algo extremamente ruim, mas ela é um sinal de que alguma coisa pode estar ruim. É como se fosse uma febre, né? A febre numa criança, a febre por si só, ela não é ruim, mas a febre ela indica que alguma coisa não está indo muito bem, alguma coisa está faltando, né? Que a gente precisa de alguma coisa externa, de algum consolo, de apoio, de empatia, de amizade, de um namoro, né? Porque a gente está precisando de alguma coisa. A solidão faz com que a gente precise de algo para se sentir feliz, né? Por exemplo, quando você está com fome, o que você faz quando você está com fome, né? Você vai lá e come, certo? Quando você está sozinho, o que você faz quando está sozinho? Você vai e procura se relacionar. O problema não é saciar a fome e o problema não é procurar um relacionamento. O problema é qual o critério que você usa para isso. Quando você está com fome e você cuida do seu corpo, da sua saúde, você vai, abre a sua geladeira, faz o seu lanchinho, come e sacia a sua fome. Quando você está com fome, mas a fome, sabe, a ponto de se tornar uma gula e você só pensa em comer e aquilo te faz feliz e você precisa daquilo para ter alegria, você logo não vai ter critério para escolher aquilo que você come e aquilo vai começar a te fazer mal. Da mesma maneira, a gente pode trazer isso quando a gente fala de relacionamentos. Quando a gente está no lugar certo, fazendo as coisas certas, com as pessoas corretas, com o foco correto, logo nós vamos nos relacionar com as pessoas corretas, nossos relacionamentos vão ser duradouros, vão ser profundos. Quando eu preciso de um relacionamento para me fazer feliz e aquela busca desenfreada por alguém ou por um amigo, e aquilo me machuca de certa maneira que eu não consigo sobreviver se eu não tiver um amigo ou uma namorada, aquilo me faz não ter mais critérios na busca por um relacionamento, né? Quando aquilo ele chega a me causar uma doença, uma dor, eu começo a perder os meus critérios. Logo, sem critério, eu não vou ter um relacionamento sadio. E por causa dessas escolhas erradas, eu vou trazer consequências sérias para a minha vida, para a vida das pessoas com quem eu me relaciono, para a vida da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta, né? E é importante frisar que Deus não criou o homem para ser sozinho. Deus não criou o homem para ser só.
Né? Se você abrir a sua Bíblia lá, o versículo está ali no cantinho, em Gênesis 2, versículo 18, Deus fala ali que depois de ter criado o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Óbvio que aqui é um versículo que está sendo relacionado e muitas vezes usado para relacionamento marido e mulher, mas a gente pode generalizar. Deus não criou o homem para ser sozinho. Deus criou o homem para se relacionar, para viver relacionamentos saudáveis. E é importante que a gente tenha em mente que a solidão ela não é o privilégio de alguns, né? Todos nós, eu, você, pastor, todos nós estamos sujeitos a passar por um processo de solidão, né? E por quê a solidão? De onde que vem a solidão, né? São muitas as causas, mas eu separei algumas, né? A solidão ela pode vir quando você perde uma pessoa querida. Geralmente quando você tem um processo de perda, ou falecimento de alguém, ou a separação de alguém muito querido, você costuma se retrair, se afundar no processo de solidão, por sentir falta de alguém, né? Quando você muda de um ambiente que é familiar para outro onde você é desconhecido. Não sei quem já mudou aqui de escola, por exemplo, né? Onde você era muito conhecido naquela escola aí, você era popular e você, do dia para a noite, se vê num outro contexto onde você não é bem conhecido, onde as pessoas ainda não sabem quem você é, e muitas vezes você entra ali num processo de solidão, porque não tem ninguém à sua volta, né? Também a solidão pode acontecer por uma pessoa que ela é abandonada pelos seus amigos. Uma pessoa que é muito bem relacionada, tem muitos amigos, e de repente ela se vê abandonada do seu grupo de amizade, né? Aquilo lá te traz um sentimento de solidão profundo. Também, né? O fim de relacionamento, né? Quem nunca terminou um namoro e caiu numa depressão profunda, num estado de solidão, que ficou ali, ai meu Deus, né? Ou então alguém que ainda não chegou a ter um relacionamento e está chegando numa fase da vida que você pensa, Senhor, o que está acontecendo, né? Será que eu vou morrer, vou ficar para tio, para tia? E sabe, começa a bater aquele sentimento desesperador. Isso é solidão. Muitas vezes também, eu não coloquei ali, a solidão ela pode estar atrelada a algo, algum problema, alguma situação do passado que não ficou bem resolvida. A gente aprendeu aí alguns cultos atrás com o irmão Eduardo sobre o passado, né? Resolver o passado. Às vezes, problemas que a gente traz do nosso passado que não foram bem resolvidos podem causar em nós um sentimento profundo de solidão, né? Independente da causa da solidão, é importante a gente ter muito claro nas nossas mentes, nos nossos corações, é que Deus está interessado em nós e Deus se preocupa muito com esse fato. Deus está preocupado com se você está sofrendo pelo problema de solidão, né? E é importante destacar também, eu acabei esquecendo, que a solidão ela não é simplesmente a ausência de pessoas. Muitas vezes, na multidão, é onde você encontra a maior solidão, né? Às vezes você está cercado de muitas pessoas, mas você se sente sozinho. Não sei quem costuma viajar sozinho, mas às vezes você está num lugar, num ponto turístico lá, né, cercado de muitas pessoas, mas você olha para o lado e você não tem ninguém para compartilhar aquele momento, você acaba se sentindo sozinho. Então não necessariamente a solidão é a falta de você estar sozinho. Você pode estar acompanhado de muitas pessoas, porém se sentindo sozinho, se sentindo solitário, né? Por quê? Porque a solidão não depende do número de pessoas que estão à sua volta, mas a solidão depende da intensidade e do grau de intimidade do relacionamento que você tem com essa pessoa, né? Infelizmente, até em casa, marido e mulher, né, pode ter um problema de solidão dentro de casa, né? Às vezes tem esposas que se sentem sozinhas, às vezes tem maridos que se sentem sozinhos. E na Bíblia, né, a Gil já contou alguns dos meus exemplos aqui, mas tudo bem, né? A gente encontra várias histórias, né, de pessoas que experimentaram a solidão, mas elas encontraram solução para esse problema no Senhor e não nas suas próprias forças, né? Ela citou aqui Jó, né? Jó ele chegou num determinado ponto da sua vida que ele não tinha nada, né? Não tinha mais os filhos, não tinha bens, propriedades, bens, não tinha os animais, e tinha poucos amigos. Esses amigos que estavam à sua volta
eles, ao invés de apoiar Jó, eles incentivavam Jó a amaldiçoar Deus. E, quer dizer, Jó estava cercado de alguns amigos, porém, só. Né? Tem lá Daniel na cova dos leões. Daniel ficou uma noite inteira na cova dos leões, sozinho. Né? Mas, talvez, o maior exemplo de solidão que eu vejo na Bíblia tenha sido experimentada pelo próprio Jesus Cristo. Né? Na cruz, Jesus Cristo estava sozinho. Né? Deus ele colocou sobre as costas de Jesus ali todo o pecado da humanidade, né? E se virou. E Jesus naquele momento, num estado profundo, intenso de solidão, não resta outra alternativa senão ele clama em alta voz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Né? O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, chegando a um ponto tão profundo da solidão que ele chega a clamar a Deus: Deus, por quê? Né? Por que está acontecendo isso comigo? Só que eu vou focar num outro personagem hoje, que é o que foi lido no versículo. A gente vai falar um pouco sobre Elias. Então, abre sua Bíblia lá, no livro de 1 Reis. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 10. A Paula vai ler para a gente e a gente segue. Vou colocar aqui também, se você quiser acompanhar, mas acho que não vai conseguir, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer, eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinho. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Para vocês entenderem o contexto desse trecho, né? Se você pegar os capítulos anteriores, 18, 17, mostra que naquele tempo de Elias, a rainha Jezabel, ela havia se casado com o rei Acabe, a rainha Jezabel era uma estrangeira, e ela tinha introduzido ali no meio do povo de Israel deuses pagãos, né? Então os deuses pagãos começaram a fazer parte da vida religiosa ali de Israel. E infelizmente, o povo começou a aceitar esses deuses. E o rei, para agradar a sua mulher Jezabel, ele mandou construir alguns locais, alguns templos e alguns postes que serviam para prestar culto a esses deuses. E também um dos deuses que era Baal, né? Acabe naquela época também, para agradar a sua mulher, ele instituiu ao povo o culto a Baal. E ele pegou e transformou esse culto a Baal, ele deu para o culto a Baal, na verdade, a mesma importância e a igualdade ao culto a Jeová. Então o povo ali começou a se voltar para esses cultos a Baal e começou a adorar a Baal ao invés de adorar a Jeová, ao Deus verdadeiro. Então Deus pegou, chama Elias e fala assim: Elias,
vai lá e resolve o problema para mim, né? Então Elias foi, no capítulo 18, depois você pode ler o que está lá. Em resumo, né? Elias condena o pecado do povo, Elias junta os profetas de Baal e mata todos os profetas de Baal de uma vez só. E aí chegamos no capítulo 19. Isso foi bem resumido, tá? Mas chegamos no capítulo 19. Por causa dessa pregação de Elias, então, capítulo 19 começando, a rainha Jezabel ela ficou extremamente irada, extremamente chateada com aquela situação, e ela decide, então, matar Elias. Isso está lá no versículo 2, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, nessa mesma hora, eu não fizer a tua vida, Elias, como fizeste a cada um deles. A cada um deles quem? Aos profetas de Baal, né? Então, a rainha queria vingar os profetas de Baal, matando Elias. E quando chegou essa notícia aos ouvidos de Elias, não restou outra alternativa. Ele pegou e, puxou o carro. Ele pegou um amigo dele, um servente, e eles correram até a cidade de Berseba, e ali ele deixou esse rapaz e continuou seguindo sozinho pelo deserto. Ele andou muitos quilômetros ali. E depois ele andou por mais 40 dias até chegar numa caverna fria, escura, e ali ele se escondeu. A solidão que Elias sentia naquele momento, ela era tão real, ela era tão concreta, ela era tão profunda, porque ele estava triste, ele estava desanimado, ele se sentia derrotado porque não tinha ninguém por perto. Aparentemente só ele tinha feito alguma coisa ali para acabar com aquela situação, e agora ele estava correndo risco de perder a sua vida. E ele chegou num nível tão profundo, talvez de depressão, que ele chegou a pedir para o próprio Deus para tirar a sua vida. Está no versículo 4. Ele mesmo, Elias, porém se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E diante daquela situação, Deus começa a agir na vida de Elias, né? E a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira providência que Deus toma na vida de Elias, foi que ele mesmo começa a se revelar para o profeta Elias. Ele vai e conversa com o profeta Elias. E a partir daquele momento que Deus se revela ao profeta Elias, o Elias tinha que entender e aprender que uma pessoa, um homem que conhece a Deus, ele nunca está só, né? Não importa quem quer te matar, não importa quem quer atentar com a sua vida, não importa a situação que você esteja, a depressão que você esteja sentindo, o problema que você tenha enfrentado, mas uma pessoa que conhece verdadeiramente ao Senhor nunca está só. Por quê? Porque Deus promete ser um auxílio bem presente na sua angústia. E Elias ele tinha que entender naquele momento que mesmo estando na escuridão, na frieza de uma caverna, Deus estava com ele. Ele não estava sozinho ali. Apesar de que todas as características do local davam a impressão para ele que ele estava só, ele tinha que entender: não estou sozinho. Deus, o próprio Deus, está comigo. Elias ele estava tão isolado naquela situação que parece que ele tinha perdido a capacidade de buscar Deus, de orar, de entender a vontade de Deus. Ele estava simplesmente enfraquecido por aquela situação. Da mesma maneira que muitas vezes a gente se encontra, né? Às vezes a gente se encontra em situações nas nossas vidas que a gente está simplesmente enfraquecido. A gente não tem força para reagir, não tem força para levantar. E somente buscando a Deus, buscando o auxílio de Deus, a força de Deus, é que a gente vai ter força para poder levantar e seguir na nossa caminhada, né? Então Deus veio até Elias para auxiliar Elias. Deus se revelou a Elias, Deus falou com o próprio Elias, e Deus restaurou o ânimo de Elias. Para quê? Para que ele saísse daquela caverna e continuasse o trabalho, a ordem que Deus havia dado
para Elias. Então, baseado nessa história, eu vou citar três passos aqui que a gente precisa entender para nos livrar da solidão, né? E o primeiro passo que nós precisamos dar é entender e ter a consciência de que Deus está presente nos nossos corações, né? Você é um crente em Cristo, já aceitou a Cristo como seu único, suficiente Salvador. O próprio Deus, Ele mora em você. Você tem a presença dEle todos os dias. E nós precisamos ter a consciência de que Deus está nos nossos corações, né? Da mesma maneira que Deus, Ele se revelou a Elias, Ele também tem se revelado a nós. Como? Através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a revelação completa para as nossas vidas, né? Porém, se eu não estreito o meu relacionamento com Deus através da sua palavra, eu vou acabar caindo no erro de querer atender as minhas necessidades emocionais, espirituais, físicas, através de um relacionamento que não é um relacionamento com Deus, né? Quando eu deixo o meu relacionamento com Deus de lado, a minha tendência é procurar resolver as minhas necessidades fora do relacionamento com Deus. Então eu vou procurar pessoas que possam, entre aspas, resolver uma necessidade minha, física, uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual. Porém, nenhum relacionamento com qualquer outra pessoa irá atender às suas necessidades emocionais se o relacionamento com o Senhor não for uma prioridade em sua vida. Não tem nenhuma outra pessoa que você vá buscar para atender uma necessidade sua emocional que vá conseguir resolver e te ajudar se em primeiro lugar você não buscar ao Senhor, né? É Ele quem pode te dar as alternativas e os caminhos para que você resolva seus problemas emocionais e se liberte da solidão. Abre sua Bíblia agora, vamos passear um pouco. Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 6 até o 8. A Paula vai ler de novo. Vocês podem acompanhar lá também, quem não trouxe a Bíblia, se conseguir ler. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-lo. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. O contexto desse trecho aqui, a gente está chegando próximo da morte de Moisés, né? Moisés, o grande líder que guiou o povo por anos, e ali eles estavam próximo do momento onde eles iriam entrar na Terra Prometida. Porém, Moisés não iria entrar com eles, né? Moisés ele iria morrer. E Josué havia sido escolhido para assumir o comando do povo de Israel naquele momento e também para guiar o povo na entrada da Terra Prometida, né? O que o povo mais ansiava, o que o povo mais buscava, o que eles aguardavam por anos para entrar na Terra Prometida, Moisés estaria com eles. E ali, próximo desse momento, Josué assumiria o comando. Com toda certeza, quando Moisés chegou para Josué e falou, agora vai com você, esse rapaz deve ter tremido na base. Ele deve ter sentido uma insegurança, ele deve ter sentido medo, ele deve inclusive ter sentido solidão, porque a partir daquele momento não teria mais Moisés, o grande líder não estaria mais com eles. Ali era ele, sozinho, indo guiar o povo, né? Porém, por duas vezes aqui nesse trecho a gente enxerga que Deus não deixaria Josué sozinho, né? Versículo 6, você pode ser corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará,
nem vos desamparará. Isso aqui é uma promessa de Deus. Versículo 8, falando especificamente para Josué: o Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Mesmo que Josué naquele momento estivesse tremendo na base, né, tivesse com um sentimento de solidão, de insegurança, Moisés estava lembrando para ele: olha, não precisa ficar com medo, não precisa ficar assim, se sentir seguro, porque Deus prometeu que Ele ia adiante de você. Deus prometeu que Ele não ia te desamparar. Deus prometeu que você não precisaria ter medo, porque Ele iria à frente. Sabe que nos nossos dias não é difícil a gente ver amizades, namoros, até mesmo casamentos, eles terminarem porque eles foram começados ou iniciados de forma errada, né? Infelizmente, muitos namoros, eles são iniciados justamente pelo medo da solidão, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm um medo tão grande de ficar sozinho, um medo tão grande de terminar a vida sem ninguém, que elas simplesmente acabam esquecendo que isso aí vai trazer para ela uma falta de critério para escolher alguém. E, consequentemente, ela não vai ter um relacionamento verdadeiro, consequentemente, ela não vai ter um relacionamento saudável. Vai ser um relacionamento que vai servir somente para aliviar uma necessidade emocional dessa pessoa e um medo de ficar sozinho. E, infelizmente, isso tem acontecido, inclusive, no meio cristão, né? Muitos crentes, hoje, com medo de ficar sozinhos, eles perdem completamente o critério na busca de um relacionamento. Se esse relacionamento é uma amizade, se esse relacionamento mesmo, de namoro, né? E às vezes vão buscar lá fora, no mundo, alguém para se relacionar. Vão buscar conselhos das pessoas de fora, das pessoas do mundo. Vão buscar namoro fora, namoro no mundo, completamente sem critério. Por quê? Simplesmente com medo de ficar só. Esquecendo que vocês não estão só. Essas pessoas não estão só. Não estamos só. A gente precisa ter a consciência de que Deus está presente nos nossos corações. Mesmo quando o sentimento está profundo, está machucando, está forte, Deus ainda assim nos dá força para entender que a graça dele nos basta, né? Eu não preciso sair por aí numa busca desenfreada para sanar uma necessidade minha emocional, física, espiritual. Deus, o próprio Deus, está conosco. Com Ele, nós nunca estamos sós. Deus deve ser a nossa prioridade. Antes de qualquer coisa, de qualquer decisão, de qualquer relacionamento, de qualquer namoro, de qualquer casamento, a gente precisa parar e entender: Deus é a prioridade? Então, estamos no caminho certo. Temos deixado Deus de lado? Então, provavelmente tem algo muito errado aí que a gente está fazendo para sanar o problema de solidão. Quer adicionar alguma coisa? Não? Segundo passo. Então, depois de entender que Deus está sempre presente nos nossos corações, o segundo passo para vencer a solidão é manter o nosso serviço cristão. Voltando para a história de Elias, né? Então, olha lá, versículos 15 e 16. O versículo diz o seguinte: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. O que está acontecendo aqui? Deus ele se revelou a Elias, Deus conversou com Elias, e agora Deus adverte. Ele fala assim: Elias, tem uma tarefa para você. Levanta daí, vamos trabalhar. Já entendeu que eu estou aqui? Já entendeu que eu estou com você? Então, vamos começar a se mexer, vamos trabalhar. Tem uma tarefa para você. Vai lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Unge a Jeú, rei sobre Israel. Vai lá, unge Eliseu como profeta. Elias tinha que se empenhar ali para desenvolver um trabalho que foi passado pelo próprio Deus, né? Com certeza absoluta, falo aqui com propriedade, você não vai se sentir sozinho
enquanto você estiver ocupado realizando a obra de Deus. Você não vai se sentir sozinho. Você vai se sentir satisfeito porque você está fazendo a obra do próprio Deus. Abre sua Bíblia mais um texto. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4. Eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui é o relato de Davi quando ele comete o pecado com Betseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, se deitou com ela, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. O que é muito interessante nesse trecho aqui é o seguinte. Versículo número 1 diz assim: decorrido o tempo, o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, certo? Então era uma época que os reis costumavam sair para a guerra. O que Davi fez? Mandou o exército, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi para a guerra. Davi não foi fazer o trabalho dele, né? Davi mandou que os outros fizessem e ele ficou em casa, sozinho, de boa, né? Versículo 2, outro ponto interessante, vocês já pararam para pensar nisso. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Opa! Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. O que esse cabra estava fazendo dormindo uma tarde, né? Então, enquanto todo mundo estava trabalhando na guerra, Davi estava em casa, no bem bom, dormindo uma tarde, ocioso. Ele levantou, foi espreguiçar na janela e viu uma mulher formosa. Ele estava ali, não fazendo nada, né? Nada para ocupar a mente, nada para ocupar a cabeça, e ele simplesmente manda chamar aquela mulher que era muito formosa, se deita com ela. As consequências vocês conhecem, né? De tudo aquilo que acontece com Davi depois desse episódio. Davi estava ocioso, e a ociosidade ela não é vontade de Deus para o homem. Deus não quer ver ninguém parado. Deus quer ver os seus filhos trabalhando. Ao invés de buscar de maneira desenfreada um relacionamento, um namorado, um amigo, dedique a sua vida ao Senhor. Gaste o seu tempo trabalhando para o Senhor. Esteja ocupado fazendo as coisas em prol do reino. Quanto mais você preencher a sua vida com Deus e com o serviço na igreja, menos você ficará dependente de um relacionamento para se sentir completo e satisfeito. Quanto mais você estiver ocupado fazendo as coisas de Deus, menos você vai sentir uma necessidade desenfreada de buscar alguém para sanar uma necessidade emocional que você tenha. E sabe o que é importante, e talvez é interessante destacar aqui? Que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, os bons relacionamentos, eles surgem quando duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então, você entende a presença de Deus na sua vida, você dedica a sua vida ao trabalho do Senhor, você está trabalhando. Quanto você menos espera, quando você não está buscando, você olha para o lado e tem alguém que entende a presença de Deus no seu coração, e alguém que está trabalhando, e naturalmente ali surge uma relação de amizade, uma relação de namoro, né, um casamento. Então inverta a ordem das coisas, né? Procure trabalhar para o Senhor. Assim você vai conseguir sair da sua solidão. Não é buscando alguém desenfreadamente. E como consequência, você vai acabar achando alguém, ou não. Porém, isso não vai ser um problema para você. Por quê? Porque Deus é suficiente na sua vida. Você entende que com Ele você não está só. Você entende que o seu lugar é trabalhando para Ele. Terceiro e último passo para que nós possamos vencer a solidão é manter a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, né? Versículo 18.
diz o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, quando ele estava naquela caverna, ele estava com um sentimento também que ele estava sozinho, que não tinha mais nenhuma outra pessoa ali em Israel que adorava a Deus também. Ele achava que todos tinham se voltado a Baal e ele estava ali sozinho. Ele se julgava o único que realmente amava a Deus. Só que Deus vai lá de novo na conversa e fala assim: opa, ó, deixei 7.000 lá, 7.000 que não se dobraram a Baal, 7.000 que não beijaram a Baal. Vai lá e se junta com eles, né? Então Deus quer que você esteja sempre em comunhão com os irmãos em Cristo, né? Participando de um culto como esse, né? Olha que momento especial de comunhão que a gente está tendo aqui, né? Abre sua Bíblia agora, um outro trecho que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 até o versículo 12. Paula vai ler de novo, 4 até o 12. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então, Se uma delas, até o 12. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. esse trecho aqui também é muito usado para casamentos, né? Mas aqui ele vai além, né? É um trecho que mostra para a gente claramente que quando a gente tem a ajuda dos nossos irmãos, de pessoas que nos dê apoio quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós temos a companhia de bons amigos que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que nós vamos ter melhores resultados, né? É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. O resultado de um trabalho em conjunto, ele é muito melhor do que o resultado de um trabalho feito sozinho. Se uma delas cai, o outro ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica numa má situação, porque não tem ninguém que o ajude a levantar. Versículo 11. Se faz frio, os dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria a um deles se estiver sozinho. Uma corda de 3 cordões, ela é difícil de se arrebentar, né? Então, uma corda feita com cada um de vocês, ela é difícil de arrebentar, né? Você não vai se sentir sozinho quando você tem pessoas do seu lado que têm a mesma fé que você, quando você tem pessoas do seu lado que têm o mesmo objetivo que você, que tem pessoas ao seu lado que amam o mesmo Deus que você, né? Você estando perto dessas pessoas, vocês formam uma corda que dificilmente ela vai ser quebrada. Não tem problema de solidão que vai te afetar se você está em comunhão profunda com os seus irmãos. É muito difícil nós construirmos relacionamentos saudáveis que expressam o caráter de Cristo se nós não estivermos unidos com o seu corpo, que é a igreja. E às vezes a gente acaba ficando cansativo. É a igreja, tem que ir para a igreja, tem que trabalhar para o Senhor. Sabe que às vezes as pessoas, elas tentam resolver os seus problemas de solidão, às vezes se afundando no seu trabalho. Então eu vou tirar meu foco, meu problema de solidão, e vou trabalhar, e acaba de fato, aparentemente, resolvendo o problema da solidão. Mas sabe o que acontece quando você começa a trabalhar e estar próximo de pessoas que não têm a mesma fé que você? A mesma coisa que acontece no exemplo que eu dei passado. Você vai estar trabalhando no seu serviço lá, ocupando a sua cabeça. Você vai olhar para o lado e você vai ver uma pessoa com o mesmo objetivo que você, preocupada em sanar um problema emocional que ele tem trabalhando, e um vai olhar para o outro e falar: opa, aqui eu posso resolver um problema. Opa, aqui eu posso resolver um problema. Só que são pessoas que não têm a mesma fé que você, não têm o mesmo Deus que você, e você acaba se juntando, tendo uma amizade ou construindo até mesmo um namoro, um relacionamento com uma pessoa
que de fato não vai te ajudar a te levantar. Muito pelo contrário, vai te levar mais para baixo. Você também vai levar essa pessoa para baixo, né? Por isso que é importante que o nosso trabalho seja o nosso trabalho na obra do Senhor. Seja aqui, a gente precisa estar próximo das pessoas que têm a mesma fé que nós. Nós precisamos participar dos cultos, escola dominical, Capagibe, congresso. Nós precisamos estar próximo das pessoas que têm a mesma fé que nós. Só assim que a gente vai conseguir nos libertar de um problema de solidão, né? E eu não sei se vocês já pararam já perceberam isso, ou pararam para observar, mas grande parte dos bons relacionamentos, e isso eu digo por experiência própria também, eles começam a partir de duas pessoas que entendem qual é o lugar de Cristo nas suas vidas. Então, são duas pessoas que sabem que Cristo é a sua prioridade, sabem que Cristo é suficiente e que não precisa de mais nada para resolver o problema de solidão. De duas pessoas que estavam trabalhando na obra do Senhor, nas suas igrejas, de duas pessoas que estavam em comunhão uns com os outros, logo um com o outro, né? E naturalmente acontece um relacionamento, né? Percebe que não é algo forçado. Isso você pode ver em vários casais. Se você parar para conversar com vários casais aqui na igreja, o pastor pode dar exemplo deles também, ou surgiram de acampamentos, ou de alguma atividade que estavam fazendo juntos, né? Mas, porém, sempre com o mesmo objetivo. Dois com o mesmo objetivo. Né? Servir a Deus em primeiro lugar, estar em comunhão com os irmãos, e entender que o Senhor deve ser a prioridade nas nossas vidas. É importante que a gente entenda, ouvindo tudo isso, que essas coisas têm uma ordem, né? Também não adianta eu estar aqui no meio de vocês e trabalhando, se eu deixo o principal de lado, que é entender qual é o lugar de Deus na minha vida. Se você tiver com problema de solidão, de depressão, for procurar ajuda do mundo, de um psicólogo ou de alguém que não tem o temor de Deus, provavelmente o conselho que essa pessoa vai te dar é o seguinte: vai se ocupar. Não sei se você chegou a ter esse tipo de conselho. Fala, olha, vai fazer alguma coisa, não fica parado. Vai trabalhar, vai lavar uma louça, vai passear, viajar, faz alguma coisa para a sua cabeça não ficar vazia. Mas as coisas têm uma ordem, né? Como a gente entendeu aqui no exemplo de Elias. A primeira coisa que a gente precisa entender é colocar Deus no seu devido lugar. Não adianta nada eu me ocupar, não adianta nada eu estar aqui no meio dos irmãos em Cristo, pregando, tocando, enfim, fazendo seja lá o que for, se Cristo não for a prioridade das nossas vidas, né? Eu vou continuar me sentindo sozinho, eu vou continuar tentando resolver uma necessidade minha de forma errada, né? Deus não mandou que Elias fosse lá ungir os reis e procurasse amigos. Deus primeiro se revelou para Elias. Deus conversou com Elias. E a partir desse momento, a partir do momento que Elias entendeu que ele estava ali falando com Deus, entendeu a presença de Deus, aí sim, próximo passo, vamos trabalhar. Próximo passo, vamos estar em comunhão com os irmãos, né? Qualquer amizade ou até mesmo namoro que você estabeleça sem considerar a presença de Deus pessoal na sua vida, sem a comunhão com os irmãos, sem envolvimento na obra do Senhor, nunca vai satisfazer a sua necessidade. Você sempre se sentirá sozinho. Por isso que eu deixo o desafio, né? Baseado na história de Elias. Coloque Deus no seu devido lugar. Trabalhe no serviço cristão. Esteja sempre em comunhão com os irmãos. Após a gente entender isso, com certeza absoluta, eu e você, a gente vai conseguir desfrutar de relacionamentos saudáveis e de relacionamentos duradouros. Para nossa glória? Não. Para a honra e glória do Senhor. Desfrute de bons relacionamentos. Baixe sua cabeça, vou convidar o pastor, vamos orar.
obrigado, Juninho. E antes de a gente orar, eu queria fazer você refletir um pouquinho sobre a mensagem que a gente ouviu. Falando sobre solidão. E Deus te criou para que você pudesse ter comunhão com Ele. Essa é a base de qualquer coisa. E como o Juninho bem colocou aqui, a primeira coisa que Ele quer é que você tenha um relacionamento com Ele. E nada nesse mundo vai conseguir tampar o buraco do seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente já tem casais na igreja que vivem totalmente isolados um do outro e que acharam que um casamento, um relacionamento, um namoro ia resolver o problema da solidão. Pessoas acham que muitas vezes quando o casamento não está bem, ele vai lá e consegue filhos. E os filhos vão trazer a alegria que ele precisa. Mas lá no fundo ele vai descobrir que ainda aquele vazio está bem grande lá, porque ele precisa estar dentro da vontade de Deus. Porque Deus te criou para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Como muito bem colocou o Juninho, quando a gente está realmente com o nosso relacionamento com Deus, nós vamos estar com o nosso coração tão pronto e tão alegre, porque Deus está nos preenchendo, que o servir vai ser natural. De se colocar à disposição de Deus e poder se envolver tanto com a obra dele, que aquilo vai te trazer uma alegria, porque Deus está te dando a oportunidade de poder participar dessa obra tão grandiosa. E também, quando a gente de alguma forma serve ao Senhor, nós estamos em comunhão e em relacionamento uns com os outros. O problema nosso é que algumas vezes a gente olha o outro, se esquece de Deus e coloca uma lente tão grande naquilo e diz: eu não posso ver sem uma outra pessoa. Mas se você está trocando qualquer pessoa por Deus, a tua ordem está errada. E o nosso desafio aqui é que, primeiro, se tem pessoas que estão sofrendo com solidão, tem pessoas que talvez dentro da sua vida você está tentando encontrar coisas para poder preencher o lugar de Deus, é hora talvez de hoje você parar. De você se quebrantar diante de Deus. De você realmente falar com Deus: meu Deus, eu preciso do Senhor. Que a música aqui na hora do louvor, quando a gente canta músicas que falam tanto do amor de Deus, da grandeza de Deus, não sejam só músicas. Mas seja mesmo quebrantar de um coração. Segundo o nosso desejo dentro da liderança, que você encontre dentro da nossa igreja outras pessoas que estão servindo a Deus. E que a partir de boas amizades, você tenha a oportunidade até mesmo de encontrar pessoas que estão adorando a Deus, servindo ao Senhor, e possam até se relacionar. Mas não inverta essa hora. E é por isso que eu quero convidar todos a poder baixar sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Mas talvez você está aqui, pode ser seu trabalho, pode ser dinheiro, pode ser sua casa, pode ser os estudos. Pode ser talvez até aí dentro do seu coração alguém que você sabe que não é da vontade de Deus. E que você está buscando para poder tentar buscar tampar o buraco de Deus, e você sabe que isso não é o que Deus quer. Mas eu gostaria de pedir que todos fechassem os olhos nesse momento. E se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, se de alguma forma Deus tem falado com você e falou assim: olha, volta para mim. Vamos voltar a ter comunhão. Vamos voltar a ter intimidade. Se tem um buraco dentro do seu coração do tamanho de Deus, nessa noite você consegue perceber isso e dizer: pastor, realmente eu preciso de oração. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero realmente adorar Ele no Espírito de verdade. Eu quero me relacionar com Ele para que Ele possa preencher e me dar alegria, que eu estou tentando buscar em tantas coisas que eu já estou cansado. Mas, pastor, eu preciso de oração. Por favor, pastor, ora comigo. Todos estão de cabeça baixa. Se alguém gostaria de dizer: pastor, ora comigo, porque eu preciso buscar mais o Senhor. É isso que Deus precisa de mim. Pastor, ora para mim. Se você estiver nessa condição, eu quero convidar você a levantar a sua mão e abaixar. Você não precisa deixar levantar. Alguém gostaria de dizer: pastor, ora para mim? Crentes, talvez você está também buscando tantas outras coisas, mas a última coisa que tem pensado é em poder servir ao Senhor. Eu não estou falando de um cargo, não estou falando de um trabalho, mas eu estou falando de um ministério que Deus coloca para você, para colocar dons e talentos à disposição. Talvez é isso que está faltando. E Deus pode usar a sua vida e você pode, de uma maneira simples, compartilhar a mesma coisa que Deus tem colocado para você. E talvez você só tenha
participado ou você talvez não tenha aproveitado os relacionamentos que Deus tem te dado. Eu sei que é importante nós termos relacionamentos fora da igreja, do mundo, mas eles não podem ser uma prioridade na tua vida. Talvez você sabe que você quer fazer aquela coisa errada e você sabe que se você buscar pessoas do mundo, elas vão te apoiar e vão dizer isso que você deve fazer. Mas aproveite os relacionamentos. Busque pessoas que possam te ajudar a crescer. Peça oração, compartilhe necessidades, se abra. Porque isso é igreja. É quando juntos adoramos a Deus, juntos nos ajudamos a poder nos fortalecer, onde você edifica a minha vida e eu edifico a sua, e a pessoa do seu lado te edifica também. E nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude, para que a gente possa ser igreja e viver dentro do plano dele. Dentro do plano dele, o plano dele é bom, perfeito e agradável. Não há solidão que possa resistir à comunhão que você pode ter com Deus. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite. O Senhor ter usado a vida do Juninho para poder nos ensinar que o mais importante nesse é ser o Senhor. Ó Deus, quantas vezes a gente coloca tantas outras coisas, nós mesmos achamos que temos o direito de poder estar no lugar do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas ajude-nos, ó Deus, a poder realmente adorar ao Senhor, abrir nosso coração, a poder se alegrar na sua presença e ter uma alegria que nada possa completar isso. Mas obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de poder se aproximar de Ti. Ó Deus, em momentos de solidão, que achamos que estamos só, que a gente possa lembrar do Senhor. Obrigado pelo como foi falado sobre o socorro e o presente no meio de nós. Ó Deus, ajude-nos a poder lembrar disso. E que ainda hoje a gente venha cantar essa última música com o nosso coração aberto, com desejo mesmo, e clamando para que o Senhor venha estar em nossas vidas e completar tudo o que precisa. O Senhor precisa tudo em nossas vidas. Ajude-nos para que isso não seja somente uma canção, mas possa ser real. Ajude-nos também a desfrutar do relacionamento com Ele, a crescer em comunhão, que nossos relacionamentos não sejam superficiais, mas sejam sinceros. Tanto eu me abrindo com alguém, quanto alguém se abrindo comigo. Que cada um dentro do corpo de Cristo possa fazer a sua parte, assim nós crescemos juntos, sermos maduros no Senhor e edificarmos com cada um. Ajude-nos, ó Deus, a adorar o Senhor e que essa mensagem fique em nossos corações. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por cuidar da nossa conversa para nós. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.